Sejam bem-vindos à terceira aula do curso de Introdução à Inteligência Artificial e Machine Learning. E até que enfim, hoje a nossa aula é sobre Machine Learning de fato. Eu vou dar uma introdução, uma mega introdução sobre a área de Machine Learning. Vai ter bastante conteúdo aí, se você também pode ver aí, deslizar o mouse aqui embaixo para ver quais serão os tópicos desse vídeo, que vai ter bastante coisa. E esse curso é um curso mais teórico, tá bom? A gente não vai ter nada de prática, só vai ser totalmente teórico. Vou dar alguns exemplos para vocês, explicar sobre definição, essas coisas, alguns tipos de algoritmos de machine learning. Futuramente eu também vou estar gravando conteúdos mais aprofundados, junto com Python e tudo mais, totalmente na prática. Se inscreva no canal, porque eu vou soltar bastante vídeo esse ano sobre isso. Todas as minhas redes sociais estão aparecendo aí na tela. O link delas também estão aqui na descrição. E se você se conectar comigo lá no LinkedIn, fazer uma publicação e me marcar, você vai me ajudar muito. Vai me ajudar muito. Você não tem noção de como você vai me ajudar. Fortalece aí, se inscreva também, dá o like e vamos direto pro conteúdo. Machine Learning. Machine Learning é um campo de estudo que dá aos computadores a capacidade de aprender sem serem explicitamente programados. Essa é a definição que Arthur Samuel, que foi quem criou o termo Machine Learning, deu para essa área. Só que o que significa essa definição? Como o próprio nome indica, Machine Learning é a técnica onde as máquinas adquirem conhecimento e conseguem executar uma ação com base em aprendizados, tá? Então, não somente com base em instruções que já foram pré-definidas. E esse método permite com que as máquinas recebam dados, elas observem e interagem. No entanto, nós não iremos explicitamente dizer como ela deve fazer isso, como ela deve observar e interagir com esses dados. Nós não vamos dizer a ela como deve fazer isso. Pelo contrário, nós iremos apenas deixar com que o modelo aprenda por si só, tá? Ou seja, você construiu um programa que permite ao seu computador aprender a resolver um determinado problema. Este desafio é apresentado à máquina sem a necessidade de você, como humano, instruí-lo, dizer o passo a passo sobre como resolvê-lo, esse problema, entendeu? Você não vai dizer o passo a passo, colocar if, por exemplo, como na programação tradicional. O algoritmo vai aprender por si só, sozinho, tá? Só que qual é a diferença, né? Qual é a diferença da programação tradicional do machine learning, né? Da inteligência artificial no geral? Então, no machine learning, na inteligência artificial, você simplesmente dá ao computador o desafio e as informações necessárias para resolvê-lo, esse desafio, né? E a máquina, então, ela vai aprender por si só, né? Ela vai aprender sozinha como resolver esse desafio, sem que você programe explicitamente a solução. Então, em vez de você escrever o código de cada instrução que a máquina vai executar, ela aprende sozinha, tá? Então, ó, recapitulando. No Machine Learning, a máquina ela vai aprender o que ela precisa fazer, sozinha. Na programação tradicional, nós precisamos desenvolver uma lógica, nós precisamos desenvolver um passo a passo. Então, por exemplo, aqui, se o se a velocidade do veículo for maior que 100, então o que acontece? Ela tá muito rápida, certo? Agora, se a velocidade do veículo tiver entre 40 e entre 100 e menor ou igual a 100, ela tá numa velocidade normal. Caso ao contrário, ela tá devagar, lenta. Diferente do machine learning. Do machine learning, nós só vamos dar os dados, né? Vamos dar vários dados. Nós vamos dar todos esses dados ao nosso algoritmo. Através desse algoritmo, vai exportar um modelo pra gente. E aí, dessa forma, ele aprendeu sozinho. A gente não vai precisar desenvolver um passo a passo, uma lógica de programação, um if, um else e tudo mais, da forma tradicional de programação mesmo. Acho que se você tiver uma base de programação, você vai ter entendido muito bem o que eu tô falando, tá? O machine learning, ele vai aprender sozinho. Então agora eu vou dar um exemplo de como o machine learning funciona. Então eu vou dar o seguinte exemplo, tá? Agora, pessoal, eu quero que vocês trabalhem com a imaginação.
O meu pai, ele era músico, né, então eu cresci vendo meu pai tocar. E ele sempre me contava uma história de quando eu era criança, né, quando eu era pequenininho, ele me levou ao estúdio musical pela primeira vez. E ele sempre me disse, né, que quando eu vi um violão pela primeira vez, eu fiquei extremamente feliz. Eu fiquei extremamente feliz, mesmo sem conseguir expressar aquilo, sem mesmo expressar, tipo, dizendo que era um violão aquilo. E frequentemente, minha infância toda, eu cresci indo a bares, onde bandas de conhecidos nossos tocavam, né, de conhecidos do meu pai e da minha mãe tocavam. Meu pai também se apresentava nesses lugares, meu pai também fazia diversos shows. Sempre que eu via um violão diferente, os meus familiares apontavam pra mim e diziam: "Olha, filho, olha o violão". Então eu fui apresentado a diversos violões, tanto na televisão, tanto em revistas, tanto em CDs, tanto nas casas dos amigos do meu pai, nos shows. Quando eu vi um violão de uma outra cor, de uma cor diferente, os meus familiares olhavam e dizia: "Olha, olha o violão, Gabriel, olha o violão". Ou se era um violão com um tamanho um pouco menor, de um formato um pouco diferente, eles me diziam assim: "Olha o violão, olha o violão, olha filho, olha o violão, olha o violão". Tá, Gabriel, mas o que que isso tem a ver? Isso tem a ver com o aprendizado humano. O aprendizado humano, ele ocorre através de um conjunto de dados. Então os meus familiares naquela época, eles estavam eles estavam me apresentando vários conjuntos de dados de um violão, até com que eu conseguisse aprender o que de fato era um violão, tá? E depois eu fui crescendo e tudo mais, eu fui vendo muitos violões e eu acabei aprendendo o que era o violão. Legal. No entanto, quando eu fui apresentado a uma guitarra pela primeira vez, eu chamava a guitarra de violão, porque sei lá, eu nem sabia que guitarra existia. E por terem características semelhantes, eu, quando era criança, eu previ, né, o meu cérebro, o meu modelo, estimou que aquilo era um violão, sendo que era uma guitarra. E sim, eu estimei errado. Eu nem sabia que guitarra existia, enfim. Então, no machine learning, quando nós queremos rotular algo, nós chamamos de classe. Então, nesse exemplo aqui, pessoal, nós temos 3 classes. Nós temos a classe violão, a classe bateria e a classe guitarra, tá? Só que, enfim, voltando à história, naquela época eu só sabia a classe violão. E quando eu vi uma classe guitarra, eu falava que aquilo era uma violão. Aquilo era um violão, porque era a única classe que eu conhecia. Então, eu comecei a conhecer, eu passei a conhecer 2 classes: violão e guitarra. E eu fui treinado novamente, com mais conjunto de dados, de uma forma supervisionada. Então eles me falavam: "Olha, filho, isso é uma guitarra, isso é um violão. Olha a guitarra do papai, olha o violão do papai". E eles faziam isso para que eu conseguisse criar um modelo no meu cérebro, um modelo com que eu conseguisse diferenciar sozinho os instrumentos, tá? E você vai perceber que com o aprendizado de máquina, isso é tudo muito semelhante, isso é tudo igual na real, tá? Eu vou chegar nisso. Só que como nós faríamos isso com as máquinas? Inicialmente, você vai precisar de dados. Podem ser simplesmente muitas e muitas fotos de diferentes dos instrumentos. E você vai alimentar o algoritmo com várias fotos, tá? E por si só, apenas observando as fotos, a máquina ela vai ter que aprender a diferenciar um instrumento do outro. Então, a gente vem com a entrada de dados, que é a guitarra, né? No caso antes, nós vamos ter que alimentar a máquina. No caso antes, nós vamos ter que alimentar a máquina com várias fotos de guitarra, de bateria, de violão. Aí o algoritmo ele vai aprender, ele vai acabar observando todas essas fotos e a máquina, no final, ela vai conseguir diferenciar um instrumento do outro. Através dessas fotos, a máquina ela vai conseguir identificar certos padrões, tá? E é assim que ela acaba conseguindo diferenciar um instrumento do outro, porque ela acaba identificando certos padrões. E dessa forma, o aprendizado de máquina, ela cria o que nós chamamos de modelos, a partir dos nossos dados de entrada. E esse modelo ele vai automatizando o processo de tomada de decisão com base na entrada de dados. Então, o que acontece? Depois que nós treinamos a nossa máquina, é a máquina do machine learning. Então, depois que nós treinamos a nossa máquina, nós damos uma entrada de dados, por exemplo, a guitarra. Então, o modelo ele vai identificar características, ele vai acabar classificando. Não, isso daqui é o quê? É um violão? Não.
Isso daqui é uma bateria? Não. Isso daqui é uma guitarra. E aí ele gera essa saída pra gente. É uma guitarra, entendeu? É dessa forma que funciona. E o resultado, né, de todo esse processo é um modelo contendo todo esse compilado de dados necessários para realizar a análise. E aqui ele fez a análise completa. É assim que funciona o passo a passo. Existem 3 tipos de aprendizagens, que são os supervisionados, não supervisionados e por reforço. Então, primeiro eu vou falar sobre o supervisionado. E nesse método, você vai ter que informar uma resposta. Isso significa que você vai ter uma entrada, então a gente tem aqui o violino, e também nós precisamos dar uma saída associada àquela entrada, que no caso é o violino, né? Então aqui a gente tem a foto, então aqui eu tenho o violino, então eu vou dar a foto do violino para a máquina, e no caso essa seria a entrada, o violino seria a entrada. E também nós vamos precisar dar um rótulo para aquela foto, né? E qual é o rótulo dessa foto? É o violino, no caso, né? E isso daqui seria o output. Nós podemos chamar de output. E nós iríamos fazer isso para todas as fotos da nossa base de dados e de todos os instrumentos, né? Então vamos supor que a nossa base de dados é uma porrada de instrumentos. Então aqui eu faria, por exemplo, vamos supor que em vez de um violino, a gente vai dar uma guitarra. Então, eu vou dar a guitarra para a máquina e eu vou falar: ó, máquina, ó, algoritmo, isso daqui é uma guitarra. Aí eu pego o violão e falo assim: ó, algoritmo, isso daqui é um violão. E aí eu rotulo, né? Eu dou um rótulo para aquela entrada. No caso, o output, como eu falei agora. Então, eu também, vamos supor que eu tenho outros violinos, né? Então, eu tenho um violino da cor rosa. E aí eu falo assim: ó, algoritmo, isso daqui também é um violino, tá? Eu tenho um violino com 3 cordas. Ó, máquina, ó, algoritmo, isso daqui também é um violino, tá bom? E a gente vai fazendo isso para toda a nossa base de dados. E de algum jeito, a máquina ela vai ter que aprender a relação entre os dados e dizer que instrumento é aquele, tá? Então, o supervisionado, ele vem de supervisão mesmo. É como se tivesse alguém falando e corrigindo o que está certo e o que está errado, tá? Então, sempre como se fosse alguém ali no pé, de uma pessoa falando: "Não, isso daqui é um violino. Não, isso daqui é uma guitarra. Não, isso daqui é um violão", entendeu? É dessa forma mesmo. Qual a história que eu estava contando há um tempinho atrás, né? Lembra quando eu era criança? Os meus pais, meus familiares diziam assim, ó: "Não, Gabriel, isso é um violão. Não, Gabriel, isso é uma guitarra". É como se estivesse ali no pé mesmo, sabe? Esse é o aprendizado supervisionado. E dentro desse tipo de aprendizado, existem 2 técnicas, que é a técnica de classificação e a técnica de regressão. Começando a técnica de classificação, como o nome já diz, ele classifica. Então nós precisamos dividir para um lado. Ou é um ou é outro, tá? Então vou dar alguns exemplos aqui. Então, um paciente ele foi ao médico. E aí ele quer ver se ele tá com Covid. Então o resultado do exame dele ou vai dar positivo ou vai dar negativo, entendeu? Ou é um ou é outro. Ou é positivo ou é negativo. Um e-mail, por exemplo. Ou o e-mail é spam ou ele não é spam. Ou é um ou é o outro. E não necessariamente precisam ser só 2 classes, tá? Podem ser multiclasse, né? Do inglês multiclass, que o pessoal fala. Então, um exemplo também, um paciente ele foi ao médico. Então o médico ele vai receitar ou a droga A, ou a droga B, ou a droga C, ou a droga D, tá? Então, esses valores nós também chamamos de valores discretos. Então, são valores que não existem um meio termo entre eles, tá? Não existem algo entre essas classes. Ou é um ou é o outro. Ou vai ser a droga A, ou a B, ou a C, ou a D. Pronto, acabou. Então, nesse exemplo aqui do slide, a gente tem algumas features. Então, a idade é um conjunto de dados de pessoas. E a gente quer saber se essa pessoa ela tá propícia a comprar ou não comprar. Então, nós temos a idade, o gênero, o nível de educação e quanto ela ganha por ano, né? Então, aqui tem $50.000, $80.000, $30.000, enfim. E aí, a pessoa que ganha $50.000 tem um nível de educação, graduação e é masculino e tem 30 anos de idade, ela compra ou não compra? Ela compra. Opa, passei o slide.
Ela compra ou não compra? Ela compra. Agora esse daqui, também, ela compra ou não compra? Compra. Essa daqui, ela compra ou não compra? Não compra, entendeu? Então, isso que é o algoritmo de classificação. Agora, partindo para a técnica de regressão, nós utilizamos essa técnica quando nós precisamos prever um valor específico, né? Quando nós queremos prever um dado numérico. Então, vamos supor que eu quero prever o custo de uma passagem de avião em relação à distância em quilômetros daquela viagem. Então, aqui nós temos 5 dados. A primeira viagem, ela tem 500 quilômetros de distância e o preço dela é $100. A segunda viagem tem uma distância de 1.000 quilômetros e o preço dela é 200. A terceira, 1.500 e o preço dela é 250. Então, vamos supor, ó, aqui a gente tem 5. Vamos supor que vai ter mais uma, a sexta. E a distância da sexta viagem, ela vai ter uma distância de 4.000 quilômetros. Qual vai ser o preço da passagem? Tá? Então é isso que a técnica de regressão ela vai servir. A gente tentar prever um valor específico, né? Um valor específico mesmo, um dado numérico. É o preço da passagem de avião da sexta viagem. Esse tipo de valor aqui, essa tabela nós falamos que ela tem valores contínuos. Porque nós temos um range de valor, um range de 100 a 350. Diferente desse daqui, que ou ele compra ou ele não compra, tá? Então esse daqui é sobre dados numéricos, tá? Valores numéricos, quando nós queremos prever um valor específico, um dado numérico mesmo. Indo para o tipo de aprendizado não supervisionado, né? O método não supervisionado, ele é totalmente o oposto do método supervisionado. Então, neste caso, nós não instruímos diretamente o que é necessário o algoritmo aprender. E nós não atribuímos nenhum rótulo para o algoritmo. Nós apenas vamos fornecer dados à máquina e a máquina ela vai precisar aprender a separar tudo sozinha, tá? Ela vai ter que aprender a separar tudo sozinha. Então, vamos supor que nós temos vários clientes na nossa loja. E essa loja é uma loja de instrumentos, tá? E todos esses clientes, eles são músicos. E no caso, cada músico, eles possuem diferentes padrões na compra de produtos na minha loja de instrumento, tá? E aí o modelo não supervisionado, ele vai analisar as características de compra dos músicos, né, dos clientes, e vai agrupar cada músico adequadamente em distintos grupos, tá? Com base no que aquele músico comprou, no que aquela pessoa comprou. Então aqui dá para perceber, né, que nós temos 3 grupos. Então, pessoas que compram uma bateria completa, ou algum componente individual, né, como tambores, pratos, pedais de bumbo, bancos de bateria também, esse tipo de músico, esse tipo de pessoa, ela pode ser agrupada como ela pode estar no grupo dos bateristas, tá? Então vamos supor que esse roxinho aqui é o grupo dos bateristas. Pessoas que compram guitarras elétricas, amplificadores para guitarra ou pedais de efeitos, né, que mudam o som da guitarra, capotrastes também, elas podem ser agrupadas como guitarristas, no caso. Então, elas estão no grupo dos guitarristas. E pessoas que compram microfones de diferentes tipos, dinâmicos, condensador, sem fio, ou até interfaces de áudio, pedestais, elas podem ser agrupadas no grupo dos cantores, tá? No grupo dos cantores. Então, o modelo, o que ele vai fazer? Ele vai agrupar sem a gente precisar apresentar nenhum rótulo a cada pessoa. Então, a gente não vai estar falando igual no supervisionado, a gente não vai precisar falar assim, ó, não, essa pessoa era guitarrista, essa pessoa é baterista, essa pessoa é um cantor. Não. O modelo ele faz esse agrupamento sozinho, apenas com base nas características, entendeu? A gente não vai precisar dar um rótulo àquela pessoa. Só com base nas características de compra, ele vai observando padrões e vai agrupando aquelas pessoas, né? Os músicos. E essa é uma das técnicas utilizadas dentro do aprendizado não supervisionado, tá? Ó, não supervisionado. E existem mais técnicas utilizadas também, tá? Como de associação, esse daqui tá mais
de agrupamento, como associação, agrupamento, detecção de desvios, padrões sequenciais, tá bom? Então, Opa! Indo pro de associação, regras que buscam a relação, tá? São regras que buscam, ó, muito importante, a relação entre itens ou elementos. Então, um exemplo clássico é o de compra em produto da compra de produtos, supermercado, pode ser, ou em qualquer outra coisa, onde através de um trabalho de mineração e associação, se percebe que quem comprou um produto A tem X% de chance de comprar o produto B, né? Outro exemplo clássico é o da relação entre sintomas com alguma determinada doença, tá? E existem métricas que medem essa associação. A primeira que eu vou mencionar é a de suporte. E o suporte, ela mede a frequência com que um conjunto de itens aparece juntos em todas as transações. Então vamos supor que nós temos 100 compras. Em 20 dessas compras, os itens A e B aparecem juntos. Então o suporte do conjunto A e B é de 20%. Por quê? Porque das 100 compras, 20 delas, o item A e B estavam juntos. Então é só fazer 20 dividido por 10, ou seja, 20%. Além da de suporte, temos a de confiança. E o que é a confiança? A confiança, ela mede a probabilidade de que se um cliente comprou o item A, ele também comprou o item B. Então, exemplo, se em 50 transações o item A aparece em 30 e o item B também aparece, então a confiabilidade, a confiança de B dado a A é de 60%, porque foi 30 transações que A e B também apareceram, tá? Então é só fazer 30 dividido por 50, ou seja, 60%. E o último é o lift, né? O lift, ele indica a proporção pelo qual a confiança é aumentada pela ocorrência simultânea de A e B, em relação à confiança esperada se A e B fossem independentes. Então, se o lift, por exemplo, é de 2, isso significa que a confiança da regra é 2 vezes maior do que seria esperado se A e B fossem independentes. Então, um lift maior que 1 indica que a regra tem relevância, enquanto um lift igual a 1 indica a independência entre os itens. Então, não necessariamente, se o lift for de 1, não necessariamente tem uma associação tão boa aí. Agora, se for maior que 1, a associação as métricas já dizem que a associação é interessante e talvez há um padrão ali, né? De chance de um cliente comprar um produto A e o B juntos. Uma outra regra é o de detecção de desvios, tá? Então, é muito claro que nessa imagem aqui tem várias bolinhas, né? E aqui nós temos as bolinhas de cor rosa e a bolinha de cor azul. E a bolinha de cor azul é chamada de outlier. E outlier quer dizer que essa bolinha está fora da margem, tá? Então, um exemplo que eu posso dar aqui é de detecção de fraude. Então, se o cartão ele passa um valor muito alto, né? Então, vamos supor que todo mês, durante 5 anos, ou sei lá, 10 anos, você faz pagamentos mensais de R$ 1.000. R$ 1.000, R$ 1.000, R$ 1.000, no outro mês você fez R$ 1.000, R$ 1.000, R$ 1.000, R$ 1.000, enfim, vários de R$ 1.000. E aí, do nada, o seu cartão vai lá e passa R$ 10.000. Então quer dizer que ele está muito fora da margem, tá? E isso é um padrão de compra que, na real, saiu do seu padrão de compra. É um padrão de compra que você não tem. R$ 10.000, talvez você nem ganhe isso, entendeu? Então isso pode ser uma técnica de detecção de fraude também. O outro é de padrões sequenciais, tá? Então vamos supor que você foi no cinema e há muito tempo atrás você viu o Avatar 1, e aí passa um tempo e tudo mais, e o cinema vai lá e lança o Avatar 2. E aí no lançamento do Avatar 2, o que acontece? A empresa, ela manda um e-mail pra você dizendo, ó, chegou o Avatar 2 nos cinemas, vem assistir. E aqui ele vai estar detectando um padrão sequenciado, porque geralmente quem viu o Avatar 1 vai ver o Avatar 2, porque isso é uma sequência, igual a pessoa que vai ver Harry Potter. Se ela viu a primeira edição do Harry Potter, por exemplo, tô só dando um exemplo aleatório, ela vai ver a edição 2, tá? Porque Avatar acho que é um filme bem antiguinho.
o 1 principalmente. Então, mas, por exemplo, Coringa, né, que vai lançar o Coringa 2 aí. Então, se você viu o Coringa 1, a probabilidade de você querer ver o Coringa 2 também é muito alta. Então, aí eles identificam um padrão sequenciado, tá? E o último tipo de aprendizado é o aprendizado por reforço. E o aprendizado por reforço ele é um método em que um agente ele aprende a partir das interações com o ambiente, recebendo ou feedback de uma forma positiva ou feedback de uma forma negativa, tá? Isso que é o aprendizado por reforço. Então ele aprende baseado ou num alerta dizendo, ó, isso de uma forma positiva ou de uma forma negativa. É dessa forma que ele aprende, através dessas interações. E quando devemos usar o método de aprendizado supervisionado? Quando devemos usar o não supervisionado? Ao utilizar o do tipo supervisionado, ele é mais para solucionar problemas com resultados conhecidos e que tenham dados rotulados disponíveis. Alguns exemplos que eu posso dar é o próprio de classificação de e-mail, né, de spam ou não spam, reconhecimento de imagem, previsões de preços de ações com base em históricos conhecidos, a técnica de regressão, que eu falei dos valores contínuos. Agora, do aprendizado não supervisionado, ele é mais para os cenários em que os dados não estejam rotulados e o objetivo seja descobrir padrões. Isso que é o mais importante, o objetivo seja descobrir padrões, agrupar instâncias semelhantes, ou também agrupando instâncias semelhantes, também detectando anomalia, ou outlier que eu falei. Por exemplo, sistemas de recomendação de redes sociais, né, que eu tinha mencionado anteriormente na aula passada. Se você não viu, vai lá ver que isso é sequência de um curso. Os sistemas de recomendação da Netflix, de redes sociais, tudo é feito dessa forma, do aprendizado não supervisionado. Agrupar clientes com base nos comportamentos de compra, igual eu tinha falado. Então, todos esses aí são exemplos. Quais são os principais algoritmos de machine learning? Os principais algoritmos de machine learning são a regressão linear, a árvore de decisão, QNN, a regressão logística, SVM, K-means e redes neurais. Então, começando pela regressão linear, a regressão linear ela é uma técnica de análise que permite predizer valores de uma variável, que é a chamada variável dependente. Então, no caso, isso daqui são variáveis, tá? Isso daqui são tudo variáveis. E essas variáveis são chamadas de variáveis dependentes. A regressão linear faz essa predição, prediz a variável dependente em relação a uma outra variável, que é a chamada de variável independente, que são essas variáveis aqui. A técnica, o que ela faz? Ela realiza uma estimativa que proporciona a melhor previsão. A estimativa ela vai proporcionar a melhor previsão do valor da variável dependente, com base no valor da variável independente, com base nessa daqui. Então, no caso, você está vendo essa reta, né? Então, essa reta ela tem o objetivo de identificar qual é a melhor linha que se ajusta entre os elementos, que são os valores reais e os valores previstos. No caso, os valores reais são essas bolinhas vermelhas. E o valor previsto é a nossa reta, essa reta azul. Então, lembra nos valores contínuos aqui? Pensa que esse gráfico aqui, né, os dados desse gráfico é o conjunto de dados que nós temos nessa tabela, né, que é a relação entre a distância em quilômetros e o preço da passagem. E lembra que eu tinha comentado que aqui nós iríamos querer prever, né, predizer qual seria a distância em quilômetro de 4.000 quilômetros, qual seria o preço da passagem de uma viagem que teria 4.000 quilômetros? Então, nesse caso, a regressão linear vai fazer essa estimativa. E ela vai fazer essa estimativa através dessa linha azul, que ela vai traçar a melhor reta que se ajusta às variáveis dependentes, que são essas variáveis de baixo aqui. O outro algoritmo é a árvore de decisão. E basicamente, a árvore de decisão é uma representação de um conjunto de regras que a gente cria para tomar qualquer decisão. Então, para cada pergunta da árvore, basicamente a gente vai estar respondendo ou sim ou não. E essas perguntas vão, no final, nos guiar até uma decisão final, tá? E cada uma dessas perguntas, né, cada vez que a gente
faz algum questionamento, a gente pode chamar de nó de decisão. Sendo que o primeiro nó, que no caso, né, seria esse daqui, seria chamado nó raiz. Então, isso daqui seria os nós de decisão. E esse daqui seria um nó raiz. E no final a gente vai ter que tomar uma decisão. Esse é o intuito, esse é o objetivo da árvore de decisão. Então, o nó raiz, nesse caso, é eu vou pra praia. E aí a gente chega a um outro nó, que é sol. Vai estar sol? Sim. Sim ou não? Se não tiver sol, então eu nem vou pra praia. Só que se for sim, aí a gente cai em um outro nó, que vai ter vento? Sim. Então se tiver vento, eu também não vou pra praia. Só que se não tiver vento, eu vou pra praia. Então se tiver vento, se sim, eu não vou. Se não tiver vento, eu vou pra praia. Eu até criei um outro exemplo aqui, que eu acho bem legal. Então vamos supor, né, a gente tem esse nó raiz, que é o mudar de emprego. Então vamos supor que a gente tem essa árvore de decisão, mudar de emprego, e eu recebo um convite para trabalhar em uma outra empresa. Então, eu quero mudar de emprego? Então, se eu nem quero mudar de emprego, eu já estou muito feliz no meu emprego atual. Então, já de cara eu não aceito. Mas calma, eu quero mudar de emprego. Então, se cair no sim, né, se eu quero mudar de emprego, a gente vai cair nesse outro nó. Paga bem? Se sim, a gente vai ver a oportunidade de crescimento. Só que se também não paga bem, a gente também vai ver a oportunidade de crescimento dentro da empresa. Se cair no sim aqui, né, e obviamente vai cair aqui no crescimento, nesse exemplo, se tiver um crescimento legal, a gente vai cair para esse outro nó de decisão. Agora, se não tiver um crescimento legal, eu nem vou aceitar a proposta já. Então, se tiver um crescimento legal, eu vou cair nesse outro nó. É perto? Sim. Se for perto, eu aceito, porque olha que legal, eu quero mudar de emprego, esse emprego, ele vai me pagar muito bem, além de me pagar muito bem, eu vou ter um crescimento profissional muito grande, e ainda é perto da minha casa, então é óbvio que eu vou aceitar. Só que, se não for perto, eu nem aceito. Só que, aí lembra que tem esse outro nó de decisão aqui, né? Esse do paga bem. Se cair no não, eu ainda vou dar uma segunda chance para esse emprego. Vai ter um crescimento profissional? Legal? Sim. Então eu aceito. Não vai ter? Então eu nem aceito. Então eu vou para um emprego que não me paga bem, não tem uma oportunidade de crescimento legal? Não, então eu não vou aceitar. Então, óbvio, pessoal, isso aqui são só exemplos, tá bom? KNNs, ou Key Nearest Neighbors. KNN, do português, vizinhos mais próximos, o que ele faz? Ele vai tentar classificar cada amostra de um conjunto de dados avaliado na distância, avaliando, né, a sua distância em relação aos vizinhos mais próximos. Então, se os vizinhos mais próximos elas forem predominantes de uma cor, de uma classe, no caso, cada cor é uma classe diferente, a amostra em questão ela será classificada nessa categoria. Então, provavelmente você já ouviu falar naquela frase, né? Que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E é exatamente isso. Então, para entender como o KNN funciona, então, primeiro, considere que esse conjunto de dados, ele é dividido em duas classes, azul e vermelho. E nós temos essa amostra verde. Agora sim, me responda, em relação a essa amostra verde aqui, quais são os vizinhos mais próximos em relação à amostra verde? É o azul ou o vermelho? E, obviamente, né, você respondeu o vermelho, então essa amostra amostra verde será da classe vermelha, né? Então será dessa classe aqui. Beleza? Então, é basicamente assim que funcionam os KNNs. A amostra, ela é classificada em relação aos vizinhos mais próximos. E como nós temos 3 vizinhos mais próximos em vermelho, a amostra verde será agora da classe vermelha e não da azul. Então, a outra técnica é a SVM. E a SVM é uma sigla de Support Vector Machine, que traduzido para o português é máquina de vetores de suporte. E o tipo desse modelo de aprendizado de máquina, ele é do tipo supervisionado, tá? E ele também é capaz de realizar classificações, regressões. E esse modelo, ele funciona de uma forma perfeita para classes que são
linearmente separáveis. E o que que são classes linearmente separáveis? São classes que podem ser facilmente separadas em uma linha reta. Então você consegue perceber, né? Nós temos duas classes, os pontos verdes e os pontos laranjas, e facilmente a gente consegue separar essas classes em uma linha reta. E isso são classes linearmente separáveis, tá? E como que funciona a técnica SVM? Então, primeiro, o algoritmo ele precisa classificar quais são as nossas classes. Então, quais são as classes verdes e quais são as classes de pontos azuis, tá? E segundo, o SVM ele precisa encontrar os vetores de suporte. Mas tá, Gabriel, o que que são vetores de suporte? Os vetores de suporte são os pontos mais próximos de cada classe. Então, aqui já está sinalizando muito bem, né? Então, ó, qual é o vetor de suporte, né? Qual é o ponto mais próximo? Qual é o ponto azul mais próximo da classe verde? É esse daqui. E qual é o ponto verde mais próximo da classe em azul? É esse daqui. Então, isso são os vetores de suporte, beleza? E o terceiro passo, o terceiro e último passo, depois que o SVM ele consegue encontrar os vetores de suporte, o SVM ele consegue criar a melhor reta que separa os dados. E essa reta aqui é chamada de hiperplano, tá? Então, a partir dos nossos vetores de suporte, né, a partir desses vetores de suporte, óbvio que nessa imagem acabam mudando, então acho que o vetor de suporte é esse daqui, e o outro vetor de suporte é esse daqui, né? Acaba mudando de uma imagem para outra. Mas através desses vetores de suporte, o hiperplano ele é calculado e acaba criando essa reta, que é a melhor reta que classifica as classes, beleza? E outra coisa que é importante de entender também são as margens, tá? Então você consegue ver que do vetor de suporte verde e do vetor de suporte azul, existe uma margem, ó, que são esses pontos, esses traços vermelhos. Então, do traço vermelho ao hiperplano, você consegue ver que a gente tem uma margem aqui, tá? Então, é basicamente isso mesmo. Então, recapitulando, o SVM, primeiro, ele gera os vetores de suporte. E os vetores de suporte, ele escolhe os pontos que mais estão próximos de cada classe. E depois, através dos vetores de suporte, ele traça o hiperplano no meio. E depois escolhe o hiperplano que tem a melhor margem. Às vezes ele traça várias, por exemplo, 10 hiperplanos aqui. E aí ele vai escolher qual melhor se adequa, qual melhor se adequa mesmo. Que nesse caso, didaticamente, essa imagem está demonstrando apenas um hiperplano. Apenas uma reta, né? Mas é isso daí. Outra técnica usada é a técnica de regressão logística. E a regressão logística ele é um modelo linear usado para classificação. É até um pouco confuso, tá? Eu concordo. Eu até tive um pouquinho de dificuldade nisso quando eu fui aprender. Porque o nome desse modelo, ele contém regressão. Então a gente acha que ele é um algoritmo de regressão, mas não, ele é um algoritmo de classificação mesmo, beleza? Então qual é o motivo? Pô, Gabriel, qual é o motivo que se utiliza esse nome de regressão? O motivo é porque a gente acaba traçando uma curva que acaba lembrando bastante a da regressão linear. Para essa técnica de classificação, ao invés de a gente determinar um valor binário, ou é 0 ou é 1, ou é gato ou cachorro, ou é spam ou não é spam, ou deu positivo para o Covid ou deu negativo. É diferente, nós vamos determinar qual é a probabilidade desse evento acontecer. Então, qual é a probabilidade de ser gato e qual é a probabilidade de ser cachorro? Qual é a probabilidade de ser spam? Qual a probabilidade de não ser spam? Enfim, dessa forma. E a regressão logística ela é muito importante, porque através dela a gente consegue. Eu vou dar alguns exemplos aqui. A gente consegue detectar, né, qual a probabilidade de nós conceder um crédito para um cliente, por exemplo, num banco, né? Conseguimos determinar qual a probabilidade do abandono ao meu serviço, qual a probabilidade de aquele paciente ter uma doença, tá? Então é muito importante por causa disso.
E por último, e não menos importante, nós temos o K-means. E o K-means ele é um algoritmo de aprendizado de máquina, tá? Que ele é utilizado, todos são algoritmos de aprendizado de máquina, né, obviamente, mas ele é utilizado para agrupar dados em conjuntos distintos, tá? Chamados de cluster. Então aqui nessa imagem a gente consegue ver que nós temos 3 clusters, né? São 3 agrupamentos diferentes. E funciona assim: primeiro você precisa escolher um número de um cluster que você deseja criar, representado pelo K. Então esse algoritmo ele vai selecionar aleatoriamente esse K, K pontos, como centros iniciais dos clusters, né? E em seguida ele vai atribuir cada ponto de dados ao cluster mais próximo com base na distância entre o ponto e os centros dos clusters, tá? Então esses seriam os centros dos clusters aqui. E depois disso, ele vai recalcular o centro dos clusters com base nos pontos atribuídos a eles. E esse processo de atribuição e recálculo dos centros, ele é repetido várias vezes até que o centro dos clusters não mudem muito ou até que o número máximo das interações seja atingido. E no final você vai obter o K, né, entre aspas, o K clusters, onde os pontos dentro de cada cluster são mais semelhantes entre si com os pontos de outros clusters também, beleza? Então agora a gente vai para a finalização da aula, tá? Então continua aqui que eu vou dar um recado importante. Então, óbvio que tudo isso que eu mostrei para vocês é uma breve introdução, tá, pessoal? É uma breve introdução ao machine learning. No- Ao machine learning em si e aos algoritmos mais usados dentro do machine learning, tá? E ainda existem muitos outros algoritmos, tá? E todos os que eu mostrei aqui é só a ponta do iceberg. Então, fique ciente que isso daqui é só a ponta do iceberg, é só uma breve introdução. Existe ainda muitas coisas, mas muitas coisas mesmo que abordam o machine learning, né? Isso daqui é só a ponta do iceberg mesmo, pessoal. Só que fiquem tranquilos que ainda eu vou criar um curso sobre esses principais tipos de aprendizado de máquina, tá? Mostrando até a teoria, uma teoria ainda acho que mais a fundo, e até a prática, ou algo até mais a prática mesmo. Eu acho que vai ser bem legal, tá? Eu vou fazer algo bem completo mesmo. E outro assunto que eu também não acabei abordando aqui nesse vídeo é sobre redes neurais e aprendizado profundo, né, que é o Deep Learning. E o motivo disso é porque a próxima aula eu vou abordar de uma forma ainda mais profunda sobre esses assuntos, tá? Eu falo isso porque eu acabei mencionando aqui, ó. Eu acabei mencionando aqui redes neurais, mas ainda a gente vai ter uma videoaula bem mais específica sobre esse assunto, beleza? Então é isso, pessoal. Se inscreva, deixa o like e até a próxima aula. Obrigado.